Nós estamos na nossa aula aqui falando sobre, dando uma pincelada na vida dos 12 apóstolos, tá bom? Se a gente fala que está falando da vida dos discípulos de Jesus, pode parecer que nós estamos indo bastante a fundo, não dá tempo. Em 4 semanas, hoje nós vamos passar por 4 discípulos, né? numa aula só. Se eu conseguir, eu vou ficar muito feliz, muito mesmo. Qual que é o objetivo dessa aula? Tá? Qual que é a ideia aqui por trás desse objetivo de curso? Tá? É nós estudarmos, então, a vida dos discípulos de Jesus, especificamente os apóstolos, entendemos, enxergando a similaridade da característica, sobretudo de personalidade desses homens, entenderem quão comuns eles eram e como foram usados de forma tão poderosa na mão de Deus para mexer, para virar o mundo de cabeça para baixo, né? De transformar o mundo e alicerçar a Igreja de Cristo, né? Esse estudo está baseado basicamente em 2 livros, principalmente no de John MacArthur, que é os 12 homens extraordinariamente comuns, e também no livro de Jeremias de Barros, que é o 12 homens em uma missão. Não é exclusivamente, a fonte de pesquisa não é exclusiva desses livros, mas grande parte da estrutura da argumentação está ali. O primeiro livro, muito bom, tá? É um livro bem fácil de ler. Recomendo aí que comprem na nossa livraria. Tem. Tá bom? Vamos orar? Senhor, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui. Isso é um privilégio que o Senhor nos dá. Estudarmos a Tua Palavra, Deus. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Consigamos entender, ó Deus, o que o Senhor tem para cada um de nós e aplicar de fato em nossas vidas. Que como os apóstolos foram transformados de homens comuns a ferramentas poderosas nas tuas mãos para transformarem o mundo, que também possamos ser transformados pelo teu Santo Espírito e influenciarmos o mundo que nos rodeia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá, hoje nós vamos começar com Filipe, tá bom? Filipe. Ele é o quinto nome aí em todas as listas do Novo Testamento que aparecem, onde está discriminado, né, o nome dos apóstolos. Ele é o quinto nome, sempre o quinto nome. Ele não faz parte daqueles 4 do grupo mais chegado de Cristo, tá? Mas ele claramente tem uma liderança sobre outro grupo. Um outro grupo que não é tão chegado, aquele que está mais junto, que parece mais ao lado de Jesus. Ele tem uma liderança, uma proeminência ali. Por isso que ele aparece aí sempre em quinto lugar na listagem de si. Seu nome, Filipe, é um nome grego, tá? E o nome hebraico dele? Não sabemos. Não é comentado. E isso já traz alguns pontos interessantes. O fato do nome de Filipe ser chamado sempre de Filipe, já é algo relevante. A pergunta que se faz é o seguinte: por quê? A história extra-bíblica, né, ela nos conta que provavelmente, essa é a tese mais bem aceita, que os pais de Filipe eram helenistas, né, aqueles judeus criados dentro da cultura grega. São judeus, mas foram bem
fugiu a palavra aqui, mas eles estavam bem acostumados, né? Bem acostumados, muito bem acomodados, essa era a palavra que eu queria, bem acomodados na cultura grega. Então eles tinham essa característica. Logo, Filipe provavelmente, por ser judeu, e era judeu, ele devia ter um nome judeu, mas ele não era conhecido pelo seu nome judeu, tanto é que ele não é comentado em lugar nenhum, tá? Então ficamos com Filipe mesmo, tá? Nós temos poucas citações nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, sobre a situação, atos de ações de Filipe. Ele aparece poucas vezes nesses livros, geralmente associado a alguma outra experiência que está acontecendo. Amigo chegado de Natanael, tá? Ele tem, inclusive, é ele quem leva a notícia para Natanael sobre Jesus. Então, assim que ele encontra Jesus e reconhece nele que ele é o Messias esperado, tal, vamos segui-lo. A primeira pessoa que Filipe vai atrás é de Natanael. Pescador. Vamos começar? João 21, de 1 a 3. Por que nós sabemos que nós entendemos, né? Que muito provavelmente Filipe era pescador. Vamos lá. João 2, 21, de 1 a 3. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos do mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Digo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. É daqui que sai a provável indicação de que Filipe também era pescador. Quando Pedro diz, vou pescar, um pessoalzinho que estava ali atrás dele falou assim, então tá bom, então vamos juntos, vamos lá. Só vai pescar, Pedro vai pescar, não é porque para passar o tempo, né? Meio estressado aqui, Jesus sumiu e tal, vou pescar. Não, vai pescar porque essa é a função dele. Estou voltando para o que eu fazia. Né? Jesus me chamou da função de pescador, agora ele sumiu, tal, desapareceu, estou chateado, vou voltar para a minha função. E no que ele vai, Filipe vai junto com outros. O que dá um indicativo bastante forte, bastante aceito, de que ele era pescador também, tá bom? Nascido em Betsaida. Onde fica Betsaida? Que região ali de Israel? Aqui na Judéia, Samaria. Já viu isso aqui? Isso, na Galileia. É tudo ali na mesma região, tá? Tá todo mundo nascendo ali no mesmo lugar, tá? Tá todo mundo ali, é aquele mesmo pessoalzinho. Qual que é a característica dessa região da Galileia em relação ao resto do país? Vamos lá, gente. Se mexer, vocês estão acordando aí. Qual que é a característica? Qual a característica da região? Galileia. Não? Mar da Galileia, né? Então, Isso. Próximo. É a região mais em cima, é mais alta aqui, tá? É mais acima, mais ao norte de Israel. Qual que é a diferença entre Galileia e Judéia em relação a características socioeconômicas? Que tipo de povo nós temos ali? Onde que ficava o centro político-religioso de Israel? Na Judéia. Por quê? Porque é ali que está Jerusalém.
É ali que está a massa pensante, a capital do país religiosa e política é Jerusalém. Jerusalém está na Judéia. Então, tudo acontece na Judéia. No meio do caminho entre Judéia e Galiléia, nós temos a Samaria. Samaria é aquele problema bem conhecido da gente, né? Os samaritanos não são... É um povo miscigenado, não gosta de judeu não gosta de samaritano. Então, eles meio que relegam esse povo a um segundo patamar. E aí fica ali em cima a Galiléia. A Galiléia é basicamente uma região bastante pobre, simples, quando comparada com Jerusalém. Ninguém que tenha significativa relevância fica morando ali na Galiléia. Vai dar um jeito de morar em Jerusalém, ou nas cercanias de Jerusalém, né? No mínimo na Judéia, para ficar mais fácil. Lembra que, apesar do caminho entre Galiléia e Judéia ser razoavelmente simples, né? Uma reta, ninguém fazia esse caminho justamente porque tinha Samaria no meio. Eles davam um contorno por fora. Entendeu? Saindo, inclusive, da circunscrição do próprio país, dando o contorno por fora para não passar dentro da Samaria. Então, a movimentação ali era um negócio complicado, o que renegava a Galiléia a um status de periferia do país. Isso é muito relevante quando nós estamos estudando a condição dos discípulos, dos apóstolos. Porque não só Jesus é um galileu, criado em Nazaré, como os discípulos são todos galileus, com exceção de Judas Iscariotes. São todos galileus, são dali. E isso tem uma relevância para aquele público, porque eles não são lá grandes, teologicamente, então, sem confiança nenhuma. Quer dizer, pessoal completamente desprovido. E Filipe não foge a regra, tá bom? A Eusébio de Cesareia, isso não é Bíblia, tá? É historiador, Eusébio era historiador do tempo de Jesus, diz que Filipe era casado e tinha 2 filhas. O nosso estudo isso não tem relevância nenhuma, mas o fato para mostrar assim, o cara normal, o cara assim, não era... Às vezes a gente fica com a imagem, eu tinha muito essa imagem, né? Que Jesus, quando foi escolher os 12, escolheu os 12 solteirões, né? Estava fazendo lá muita coisa, solteirão, não tinha o que fazer, estava tranquilo lá na vida. Jesus vai chamando, fala assim, esse aqui, ó, não tem compromisso nenhum, para ele tá fácil, né? E a gente já tem visto que a boa parte, a maioria dos discípulos tinham família, eram casados, com filhos, inclusive, e aceitaram o desafio de Cristo de serem apóstolos e saírem pelo mundo proclamando o Evangelho. Segundo a tradição, muitos deles fizeram isso com a própria família, junto com a esposa, alguns com os filhos, fizeram isso também, tá bom? A personalidade de Filipe. Eu quero propor para vocês aqui um desafio aqui. Eu não vou falar qual é a personalidade de Filipe. Nós vamos ler alguns textos, passar por eles, e vocês vão dizer qual que é a personalidade de Filipe, marcante em Filipe, que Jesus teve que transformar, o Espírito Santo transformou para transformá-lo no homem que foi, no evangelista que foi. Então presta bastante atenção nos textos que nós vamos passar, tá bom? Para depois a gente tentar chegar a essa conclusão aqui. Chamado de Filipe. Vamos lá, João, capítulo 1, verso 43 a 45. Está aqui, né? Esse aqui eu coloquei, não precisa abrir. Vamos lá. No dia seguinte, quis Jesus ir para Cesareia e chamou Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Isso aqui é outro ponto interessante. Além de pescador, ser da mesma cidade que André e Pedro, então provavelmente ele conhecia, era um pessoalzinho que se conhecia, tinha um
um bom relacionamento. Filipe chamou Natanael, depois que, né, Filipe era de Betsaida. Filipe chamou Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e nos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Alguns pontos interessantes aqui que eu destaquei nesse chamado de Jesus. O primeiro ponto aqui é o chamou. Jesus, isso não acontece nos 4 primeiros casos que nós estudamos até agora. É a primeira vez que nós vamos ver isso acontecendo. Jesus sai da onde estava e vai até onde está Filipe e o chama. Tá? Então Jesus sai da onde está, vai lá e chama. Agora isso fica mais interessante ainda quando nós vemos como Filipe fala com Natanael. Ele chega para Natanael e diz: achamos. Pergunta: ele achou ou foi achado? Ele achou ou foi achado? Foi achado? Mas o que é essa palavra? O que é essa frase? A forma como ele fala para Natanael denota? Não, tentando levar o crédito. Não, assim, a gente não pode inferir isso daqui. Mas tem algo que é muito claro. Estava procurando. Ele fala para Natanael de alguma coisa que Natanael sabia. Natanael, achamos. Eles estavam procurando, estavam indo atrás. Para alguns, tá? Para mim não tanto, mas para alguns, isso aqui traz uma certa luz, aquela tensão que existe entre predestinação e a livre escolha dentro da teologia, dentro da nossa teologia, né? A nossa, não da Bíblia. Traz um pouco de luz. A ideia é de que, na perspectiva de Filipe, ele achou, ele estava procurando. Na perspectiva divina, foi Cristo quem foi buscá-lo e o encontro, né? Mas nós não vamos entrar nessa crise aqui, tá? O importante aqui é entender o seguinte: eles estavam procurando. Filipe, assim como outros, era uma pessoa de fé, que estava procurando, ouvindo de João Batista os relatos sobre o Messias está próximo, o esperado Cristo de Deus está para vir. E eles encontram assim que o próprio João Batista aponta para Jesus. Fala: eis aí o Cordeiro de Deus. E aí eles vão atrás e ele entende isso. E olha como ele diz, não só o achamos é interessante, mas ele poderia ter chegado: achei aquele que vai nos dar prosperidade. Achei aquele que pode curar as nossas dores. Aquele que vai deixar a gente mais feliz. Aquele que vai restaurar o reino. Não. Achei aquele de quem escreveu Moisés e os profetas. E aí ele dá até e é de Nazaré. Mas pode. Nazaré, filho de José. O que denota o seguinte: Nazaré era muito próxima. Também é na Galileia, uma região razoavelmente pequena. Nazaré provavelmente é uma cidade conhecida de muitos ali. Nazaré era uma intersecção de algumas rotas comerciais, nada muito importante, mas para a Galileia é relevante, né? Então, em algum momento, esse pessoal deveria ter até passado em Nazaré, conhecendo. Então, é relevante o fato de Filipe dizer: achamos aquele a quem falava Moisés e os profetas. É Jesus de Nazaré, filho de José. Daqui, ó. Aqui, do lado aqui, saiu daqui de Nazaré. A forma como ele chama. A dificuldade de Filipe crer. Vamos lá, em João, capítulo 6, de 5 a 7. Quem achar pode ler. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe:
onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem os 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Exatamente. Bom, aqui a gente começa a ver a primeira aparição de Filipe numa situação. Essa situação aqui é bem conhecida, nós já passamos. Ela envolve outros apóstolos também, outros discípulos. A gente já passou por ela. É a multiplicação dos pães. Né? Jesus está lá, o pessoal fala, precisamos de... A multidão está com fome. A primeira coisa que Jesus fala, não aqui nessa passagem de João, mas nós vamos ver nos outros evangelhos, a primeira coisa que Jesus faz é dizer para eles: tem de comer. Dá vocês de comer. E aí eles começam meio que procurar, né? E aí? Como que nós vamos fazer? O que é que Filipe faz? Pelo contexto aqui da história, o que é que Filipe faz? Ele é um... Contabilidade. Exatamente. Ele vai fazer contabilidade. Isso aí. Ele pega assim, pessoal, e aí? Quanto você tem? Quanto que a gente tem? Vamos somar aqui. Bicho, temos uns 200 denários. 200 denários, já comentei com vocês, é mais ou menos o salário de um trabalhador comum, salário de 8 meses de um trabalhador comum. Não é pouco. É bastante dinheiro. Mas Filipe faz as contas, né? Provavelmente o cara bom de conta, de número, faz as contas e chega à conclusão de que, para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, não vai dar para alimentar, pessoal. Cada um vai receber uma esquinha de pão só, né? Não vai dar para alimentar. E é aí que Filipe responde. Então a gente já começa a denotar alguma coisa aí sobre a característica de Filipe, o que ele está procurando. Agora, por que Jesus pergunta para Filipe? Por que não pergunta para outro? Não seria mais natural perguntar para Pedro, por exemplo? Pedro é o cara que falava pelos cotovelos, né? Falava até o que não devia. Era o líder dos discípulos ali. O normal seria talvez perguntar para Pedro. Perguntar para Judas. Por que Judas? Judas era o tesoureiro da equipe. Se Jesus estava querendo uma resposta financeira, vai perguntar para Judas. Por que ele pergunta para Filipe? Por quê? Aí, estava testando, queria saber qual é a resposta que ele vai dar. Jesus conhece o coração de Filipe. Jesus sabe, está querendo mostrar para o próprio Filipe o que é que ele está, onde está o seu coração. E o que está de errado na resposta de Filipe? Como primeiro, a resposta de Filipe está errada? Precisamos entender aqui. Matematicamente, não. É a resposta que Jesus esperava? Não. Então eu posso garantir que a resposta está errada. Se Jesus pergunta, lá atrás Jesus falou assim: dá-lhes voz de comer. Então, Jesus aqui não está pedindo resolva o problema, me caracterize o problema aqui. É mais ou menos como aquele funcionário, né? Que você vira para ele e fala assim: temos um problema. Estuda o problema para mim, para a gente poder resolver. Ele vem e te traz: o problema é que a máquina parou, tal, ficou 2 dias assim, já perdemos R$10.000. E daí? Qual a solução? Exatamente. Eu não pedi para você vir me dizer qual que é me caracteriza o problema, discrimine o problema. Eu quero a solução, ela é mais importante. Se para dar a solução você vai ter que caracterizar o problema, ótimo. Mas eu quero a solução. E é o que está acontecendo aqui. Então Jesus falou: dá-lhes voz de comer, e pergunta: e aí? Como que vai acontecer? Não dá. Não dá. Eu fiz as contas aqui. E não dá para alimentar. Tanto é que na sequência, a
gente sabe bem o que acontece. O que acontece logo depois? Quem que aparece no cenário? André. Com o quê? Com uma solução. Mas que tipo de solução é essa? 5 pães e 2 peixes? A de Filipe parece muito mais razoável, né? A de Filipe apareceu com 200 denários. Não dá conta. Mas é 200 denários, né? Aí André me aparece com 5 pães e 2 peixes. Percebam a diferença aqui do que Jesus espera dele, do que ele está se propondo a entregar. A dificuldade ou a predisposição de Filipe não é aquilo que Jesus espera dele. Esse é o problema. Ele também tem dificuldade de ousar. Vamos lá para João capítulo 12, versos de 20 a 22. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, da Galileia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Bom, por que é que os gregos foram procurar Filipe? Porque Filipe era grego, provavelmente. Isso já dá uma bela de uma dica de quem procurar. Quer dizer, os gregos queriam conhecer Jesus, Filipe é daquela cultura grega, inclusive através do nome, então vamos atrás de Filipe, o que é óbvio. Agora, Filipe parece que não sabe se ou como levar esses homens a Jesus. A Bíblia não esclarece nesse texto o que se passou na cabeça de Filipe. Mas olhando a experiência anterior e considerando aqui a atitude que ele toma, alguém abre aí em Mateus 10, 5 e 6. E outro já pula lá para 15 e 24. O que poderia estar passando na cabeça de Filipe aqui? Filipe é aquele cara assim que tá quase contei aqui, eu acho que a personalidade dele, mas Filipe é aquele cara que está olhando, analisando, ele está considerando, é o cara dos números, ele gosta dessa, ele está querendo ser razoável, aí ele lembra das palavras de Jesus, ele lembra do que Jesus tem falado. Mateus 10, 5 e 6. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus já tinha falado para eles. É para vocês falarem com quem? Com os judeus. E agora tem os gregos querendo falar com Jesus. Né? Será que eu devo? Será que eu posso? 15 e 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E se eu for levar esses gregos lá e Jesus virar para mim, mas eu já não falei que eu vim para os judeus aqui? Eu não falei que não era para você ficar conversando com grego? Na dúvida, ele faz o quê? Vai procurar André. Como nós vimos lá, André não tinha esse problema. No texto anterior aqui, André faz um negócio que eu duvido que algum de vocês, algum de nós aqui faria. Né? Coisa absurda, de pegar um negócio, uma solução que não é a solução e levar lá para Jesus. 5 pães e 2 peixinhos aqui, Jesus. Né? André não tinha essas restrições. Ele vai procurar André. Será que ele estava querendo, né, achar alguém para compartilhar a dor, né, caso Jesus desse uma bronca? Não sabemos. O fato é que ele sabia que André era mais desprendido para isso. Mas ele não tinha isso. Então, Filipe aqui, ele tem receio. Ele não tem convicção de que ele deveria levar os gregos para conhecerem Jesus. Ele tem medo de ousar, ele tem medo tem restrições contra isso. Ele tem dificuldade para perceber o que tem acontecido.
João, capítulo 14, de 1 a 11. Nós não vamos ler tudo, porque não dá para a gente ler tudo. Mas o que o texto está tratando aqui? Deixa eu pegar aqui, só para a gente focar. Vamos lá nos versos. Do que o texto está tratando aqui exatamente? Vai. João 14. Texto anteriormente. Não é a morte de João. É a morte de Lázaro, né? Estou chegando lá. Não é a morte de Lázaro. Vamos lá. Leia aí o capítulo 1 até o 5. Vamos até o 5. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Isso, beleza. É isso aqui. Jesus está dizendo, né, que estou indo para casa do meu pai, vou preparar-vos morada. Jesus está falando sobre a sua ida para o céu, a sua ascensão. E aí, no meio da conversa, Tomé vira para ele e fala assim: tá, mas como nós vamos saber o caminho? Se não sabemos nem para onde você está indo. Pergunta estranha aqui, claramente, de quem não está percebendo o contexto do que Jesus está falando. Claramente, isso aqui é de Tomé, né? Peraí, estou falando texto. Espera só um pouquinho. É o 8, né? Desculpa. Vamos lá. Pula lá para o 8, vai. Ele disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o caminho. Isso. E isso nos basta. Isso. A história começa com Tomé. Qual é o caminho? Não sei o caminho. Já começou mal essa conversa com Jesus. Não sabemos o caminho, não está entendendo o que está acontecendo ali. Aí, Filipe dá o desfecho. Senhor, mostra-nos o Pai. Se eu mostrar o Pai, isso basta para a gente. Que tipo de pergunta é essa nesse momento da caminhada? O Filipe já está quase 18 meses com Jesus, vendo o que Jesus está fazendo, andando com ele, vendo os seus milagres, ouvindo a sua pregação, e mostra-nos o Pai. Tanto é uma pergunta inapropriada para aquele momento, que Jesus depois diz o seguinte: mas vocês estão comigo e ainda estão pedindo, mostra-nos o Pai? Vocês não têm visto que eu e o Pai somos um? Que aonde aquilo que eu faço em nome do Pai? Jesus o repreende nesse momento. Mostra aí uma característica bastante especial de Filipe, uma característica não boa, quer dizer, é uma característica que mostra que ele está racionalizando demais a sua fé. Qual é a personalidade de Filipe, então? Quem é Filipe? Como você o classificaria? Vamos lá? Pouca fé. Mas em termos de personalidade? Você é alguém muito estudioso, muito racional. Muito racional, extremamente cara dos números. Ele estava só naquela lógica. Muita lógica, colocando isso na frente. Isso não é necessariamente um problema, gente. A pessoa meticulosa, racional, isso não é necessariamente um problema.
Mas para Filipe e para muitos de nós, isso acaba nos levando a algum momento à incredulidade, a não colocar Deus em primeiro lugar. Eu sou engenheiro de formação. E como engenheiro de formação, para mim, tudo se resume em números. Quase tudo. Entendeu? E eu me identifico muito com Filipe nesses quesitos. Por vezes, quando eu tenho um problema na minha vida, percebo, e isso é uma luta particular minha, que orar, buscar a Deus, buscar a orientação divina, por vezes não é a primeira solução. Não é o primeiro ímpeto meu. Eu primeiro vou racionalizar, vou entender o problema, vou levar em consideração todas as nuances que estão sendo consideradas. E depois, quando as minhas soluções não são suficientes, aí eu vou orar, aí eu vou buscar na Bíblia, aí eu vou chorar, pedir a Deus misericórdia. Esse é o problema de Filipe, esse é o problema de muitos de nós, esse é o problema da racionalização extremada. Ela nos leva a colocar Deus no segundo ponto. Eu confio muito na minha capacidade de analisar. Então, sim. Permite um comentário. É interessante isso. Eu voltei rapidinho aqui no capítulo 1, né? Quando Jesus o acha, ele diz que achamos e tal. Um pouquinho antes, o André tinha sido parte primeiro do pelotão, e todos eles, os dois, estavam 3 dias depois do casamento de Caná, onde Jesus multiplicou, transformou água em vinho, né? Sim. Então, trazendo para a nossa realidade, além do que você falou, eu penso assim que, como Davi falava assim, porque estás abatido a minha alma, né? Porque te perturbas entre mim. Quer dizer, é a razão perguntando para a emoção. Então, hoje em dia, além disso que você disse, eu creio que a gente tem experiência com o Senhor em muitos livramentos, em muitas situações, e cada situação nova dá a impressão que ele não atuou no passado. Então, a nossa ansiedade, né? Exatamente. É muito o foco do momento, né? Sem usar a experiência. E a racionalização ela tem sido muito valorizada nos nossos tempos hoje. Mesmo pessoas que não são naturalmente racionais tendem a pensar a sua vida, os seus problemas de forma muito racional. As soluções que o mundo hoje nos dá, elas nos levam muito a essa racionalização. Isso, por vezes, tira de nós o ímpeto primeiro de confiar em Deus, em tudo que acontece na nossa vida. A racionalização, ela resolve os problemas, ela pelo menos desenha os problemas, ela é a solução e a razão, como se a solução dos nossos problemas estivesse em nós mesmos. Então, um cuidado muito grande que temos que ter dentro dessa cultura que nós temos, de tudo racionalizar, de tudo transformar em um problema solúvel por nós mesmos. No caso de Filipe, a história diz que ele continuava com o espírito investigador, mas agora ensinando a palavra de Deus. A tradição diz que Filipe pregou o evangelho na Palestina, Grécia e Ásia Menor, até mais ou menos os anos 80, quando foi apedrejado em Hierápolis, na Frígia. Filipe aprendeu. Filipe foi um instrumento de Deus, sem deixar de lado a sua característica racional, mas ele foi usado por Deus para ser bênção para a igreja e ser um baluarte da expansão do evangelho no mundo. Deus também pode nos usar da mesma forma, tá bom? Vamos dar uma parada para o nosso intervalo e voltamos com o Natanael. Agora que nós vamos chegando, tem alguns discípulos que eles são bem pouco conhecidos, nós sabemos muito pouco deles, e não é para menos, boa parte deles tem muito pouco, a Bíblia fala muito pouco dele. Mas é interessante perceber que mesmo aqueles que têm pouca informação, nós temos pouca informação, temos informação suficiente para entender que eram homens como nós, pessoas como nós, com as suas falhas. Eu estava comentando aqui no intervalo que
Muitas vezes, quando a gente fala dos discípulos de Jesus, nós temos a tendência de olhar o que eles fizeram depois, principalmente no livro de Atos, fizeram depois da conversão e falar assim, gente, estou muito longe desse ideal. Na hora que nós começamos a olhar os evangelhos e o que eles fizeram, e nos atentar um pouco mais dos evangelhos, a gente começa a falar assim, cara, muito igual a mim, né? Muito parecido. Sou eu aqui, ó. Olha que coisa. E essa que é a intenção. O Espírito Santo nos deu essa descrição, não é para desvalorizar eles, mas para que nós fôssemos abençoados através da vida deles, tá? Natanael não é diferente. Nome significa Deus deu. Natanael também é conhecido como Bartolomeu. Bartolomeu é um sobrenome, tá? Basicamente formado de duas palavras, Bar e Tomai. Bar Tomai é... Lembra de Bar Jonas? Simão Bar Jonas, ele é filho de Jonas. Bar Tomai, filho de Tomai. Então, o nome dele é Natanael. Bartolomeu é a junção de Bartomai, que é filho de Tomai, sobrenome dele, tá bom? É por isso que ele é muito mais chamado, muito mais conhecido como Natanael dentro dos relatos. Somente João relata suas ações, como a gente estava dizendo, alguns poucas ações. Os outros evangelhos não tratam especificamente sobre as palavras de Natanael. Amigo de Filipe. A tradição, né, a história secular diz que ele era amigão de Filipe. Sempre foi e sempre continuou sendo. Depois, inclusive, durante o ministério da igreja, né, depois da ascensão de Cristo, a tradição diz que Filipe e Natanael juntos ali trabalhando para a propagação do evangelho. E já eram grandes amigos, aqueles meio amigos separados, sabe? O pessoalzinho que parece que bateu mais chegado que um irmão. Essa era a história aqui de Natanael e Filipe. Natural de Caná da Galileia, João 21, 2. Não precisa abrir. Fica aí como referência para você consultar, tá bom? Vamos lá, João capítulo 1, verso 43 a 45. Nós vamos falar sobre o seu amor pelas Escrituras. Nós já falamos disso, sobre Filipe. E vamos dar uma estudada sobre isso, que é verdade também para Natanael. Vai lá, João 1, 43 e 45. Tá aqui, não vamos ler não, que a gente já leu esse texto aí, vamos direto aqui. Ó. Achamos o Cristo, ele é Jesus Nazareno, filho de José. Quer dizer, o argumento que Filipe usa para com Natanael é um argumento teológico, é um argumento escriturístico, falando do Antigo Testamento, das profecias, da promessa do Messias. Não é e isso é tão forte hoje como era naquela época, tá? Não era um argumento de benefício, de vantagem. Ó, vem cá, achamos o cara que cura, que expulsa o demônio, o cara tem o poder, vamos atrás. Não. Né? Isso acontece, inclusive, hoje bastante. Sempre tem a história da igreja permeada desse tipo de busca, né? Buscando a Deus, buscando a Cristo, o Evangelho, por motivos particulares, egoístas. Não, Natanael não é esse cara. O argumento que Filipe usa com ele é muito forte. E lá em João 1,47, esse eu quero que leia. O que está acontecendo em João 1,47? Jesus e Natanael se aproximaram e disseram a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em que não existe fingimento algum. Olha que interessante. Quem está dizendo isso? Jesus? Isso é extremamente relevante. Não é qualquer um, não é uma percepção, não é um ouvir falar. É Jesus que está dizendo. E aí não tem do que conversar, é certeza. Então, bom, agora ficou muito claro. De fato, Natanael
é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa que tem um amor e um conhecimento das Escrituras bastante grande. Mas não é perfeito. Verso 46. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ele respondeu: venha ver. Ele está conversando com Filipe. Filipe vira para ele e fala assim: encontramos o Messias. Encontramos o Messias, tal, é de Nazaré, filho de José. Aí eu fico imaginando Natanael. Mas de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A primeira pergunta é o seguinte. Alguém abre aí Malaquias 5:2. A primeira pergunta que nós temos que fazer para entender esse argumento de Natanael é o seguinte. Miqueias. Quem falou Malaquias? Não, você falou, mas você não Eu quis dizer Miqueias. Por bom entendedor, a palavra errada basta. Era para mim falar que não tem Vai lá. Miqueias 5:2. Você, Belém Efrata, que é pequeno demais para figurar como grupo de milhares de Judá, e você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Da onde que vai sair o Messias? Da onde vem o Messias? Belém! Você vai me falar que vem de Nazaré? Então veja, o argumento de Natanael não é um argumento assim, furado, sem base, de puro preconceito e em termos de argumento, ele é até bem razoável. Você concorda comigo? Ué, não é de Belém que era para vir? O que você está falando que veio de Nazaré? Aonde que está o preconceito? Então, onde está o preconceito, gente? Na forma, na intenção. Veja, esse é o problema do preconceituoso, inclusive. Porque na cabeça dele, eu tenho motivos, eu tenho argumentos, eu tenho razão para não gostar de pessoas desse jeito que você é. Tenho bons motivos, já tive umas experiências terríveis com o jeito do seu jeito. Entendeu? Ah, quando aquele fulano faz isso, eu me lembro de algo. É daí que nasce o preconceito. E não é diferente com Natanael. Veja, Nazaré é uma cidade. Onde que Natanael é? Nós vimos no slide anterior. Isso. De Caná da Galileia. Caná da Galileia é uma cidade muito mais inexpressiva do que Nazaré. Porque Nazaré ainda fica numa confluência ali de algumas rotas comerciais. Caná nem isso. Só vai para Caná da Galileia quem tem alguma coisa para fazer em Caná da Galileia. Ninguém vai lá para passear. É bem verdade que Nazaré não é lá grande coisa também. Tá? Mas é mais importante que Caná. Então, assim, onde está respaldado esse preconceito? Esse argumento? Um puro preconceito. Uma rixa, alguma questão cultural, às vezes até de uma forma de uma brincadeira, que o que nós vemos hoje, que acaba se externando num preconceito de fato quando algo acontece. E é o que está acontecendo aqui. Um preconceito que Natanael poderia argumentar dizendo assim, é justificável, mas não é o que se esperava dele. Sua sinceridade de coração. O verso 1:47, Jesus diz: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus claramente aqui está fazendo uma oposição à liderança religiosa que estava ali, com quem ele tem
com quem ele tem pregado contra. Hipócritas, o que vocês têm feito? As suas leis, as leis que vocês estipulam são mais duras do que e fogem do que Moisés tem desenhado. Vamos lá, abre ali em Mateus 15, de 6 a 9. Vamos ver Jesus falando isso. Lá? Esse não precisará mais honrar os seus pais, e assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de Deus. É Jesus falando contra eles, vocês são hipócritas, porque vocês estão inventando regras e vivendo por elas. E estão vivendo por elas. E quando Jesus diz que para Natanael, eis o israelita, que nesse de fato não há dolo, o que ele está fazendo é um julgamento, ele está apontando para esse julgamento que ele tem feito. E apontando para a sinceridade do coração de Natanael, que fica bem evidente aqui. Sua fé é desejosa. Vamos lá, capítulo 1, versos 48 a 51. Então Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu: Você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha que espetáculo esse trecho. Logo depois que Natanael vai atrás, vai atrás de Filipe, né? Filipe chama, então, vem ver. Você não, vem ver. Aí ele chega lá, Jesus fala, ó, eis o israelita em quem não há dolo. Aquilo impacta Natanael. Por quê? Porque Natanael sabe o quanto ele se dedica. Mas vem cá, quem é esse que me conhece? Então eu imagino ali uma desconfiança interessada, sabe assim? Peraí, alguém falou de mim para ele? Como que é? Quem que é esse? E aí no verso ali 48 fica claro isso. Aonde o senhor sabe disso? Como que o senhor sabe disso? Em que base você pode atestar isso? E aí o que vem, aí derruba Natanael. Verso 49, eu te vi debaixo da figueira. Vamos entender um pouco o que é isso debaixo da figueira, tá? As casas no tempo de Jesus basicamente tinham 2 cômodos: dormitório e cozinha. Isso é a casa, tá? Por vezes o fogo dentro da cozinha está ligado o dia inteiro, ou por questões fica ligado porque era mais fácil, cozinhando alguma coisa e tudo mais. O ambiente dentro da casa não é um ambiente mais adequado para se estudar. Não se ficava dentro de casa para estudar. Então era comum que o israelita plantasse uma figueira. Por que uma figueira? Porque ela é simbólica para o judeu, porque ela tem uma copa gigantesca, tá? Que dá uma sombra que é uma beleza. Então, era comum ele plantar perto de casa uma figueira grande, e é ali que ele vai fazer os seus estudos. É ali que ele sai. Então, quando eu tenho que estudar, ele sai de dentro de casa, vai lá, senta num lugar onde é mais fresco, é mais arejado, mais tranquilo, tá? E vai fazer os seus estudos. Diferente do que nós fazemos hoje dentro de casa. Lá não. E essa é a representatividade desse momento. Jesus diz para ele, eu te vi debaixo da figueira.
E isso impacta fortemente a Natanael. Mas como assim? Quem é que tem... Veja, até saber que eu sou diligente nos meus estudos, não sou um israelita em quem não adulo, porque eu estudo, sou conhecedor. Até aí, vai lá, né? Alguém com uma boa percepção, não sei, mais inteligente. Agora, me viu debaixo da figueira? Quem que poderia fazer isso? Quem que teria essa capacidade? O que Jesus está relatando? O que Jesus está provando para Natanael nesse momento? Eu vi as orações dele, eu vi o estudo dele. Isso, ele ouviu porque ele é Deus, a sua divindade. Ele está provando para Natanael, e isso fica muito claro para Natanael. É Deus. Por quê? Porque só Deus é onisciente, só Deus é onipresente, só Deus teria a possibilidade de me enxergar ali nesse nível de detalhe. E aí, o desfecho, né? Verso 51. Lê de novo aí pra gente. Se é que foi lido. Não foi, né? Foi sim. Lê de novo. Afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre a filha do homem. Olha que espetáculo. Jesus vira para você. Porque eu falei que eu te vi debaixo da figueira e você ficou impressionado? Você não viu nem o começo. Você não viu nem o começo. Vocês verão os céus abertos e anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele está fazendo uma referência a uma passagem do Velho Testamento. Qual? Jacó. Gênesis 28. Vamos lá? 28, 12. Deixa eu ver direito. É isso. Pode ler. Ele sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Exatamente. Jacó sonhou isso. Jesus está dizendo com essa palavra o seguinte: eu sou a escada de Jacó. Eu sou quem liga o céu e a terra. E lá em João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: vocês vão ver coisas incríveis, porque eu sou a ligação entre o céu e a terra. E os anjos dos céus e os santos caminharão nesse caminho, através deste caminho. A revelação de Cristo aqui para Natanael é grandiosa. Natanael percebe essa divindade de Cristo, ele entende e o segue até o fim da sua vida. Em relação à sua morte, não há muitos registros confiáveis aí sobre como Natanael morreu. O que a gente sabe com exatidão é que ele pregou o evangelho aí até a Pérsia, Índia e chegando até a Armênia. Existe uma dúvida, na verdade eu encontrei uns 4 relatos sobre a provável forma como ele morreu. Os 2 mais confiáveis é por esfolamento ou foi jogado no mar dentro de um saco para morrer afogado. Em todos os 4, todos os 2 aqui, os 4 que eu estudei, ele foi martirizado, morreu pela sua fé, tá? O motivo da morte foi por ter mantido a sua fé. Veja, um homem preconceituoso, um homem, apesar de cristão, apesar de um homem devoto, temente a Deus, que ele sempre foi, se mostrou, e Jesus testificou disso,
ele tinha preconceitos. Ele demonstrava preconceitos e isso em algum momento foi entrave para o seu desenvolvimento espiritual. Em algum momento ele disse o seguinte: não acredito. Não acredito porque de Nazaré não tem coisa boa. Mas Deus transformou a sua vida e mesmo pessoas preconceituosas podem ser usadas na mão de Deus para ser bênção. Mateus. Vamos falar um pouco sobre Mateus. Mateus era galileu, filho de Alfeu, também chamado de Levi. O encontro dele com Jesus, Mateus está escrito como ele se chama de Mateus, mas Marcos e Lucas fazem um encontro chamando ele de Levi, tá? Publicano, pronto. Já dissemos tudo que precisava dizer sobre Mateus. Aqui está dito qual que era o problema de Mateus, tá? Publicano. O fato dele ser publicano nos mostra que ele era uma pessoa instruída. Veja, por que isso? Uma exceção dentro dos 12 ali, tá? Uma exceção. Por quê? Porque o publicano era alguém que tinha um contrato junto com o governo romano. Ele tinha um contrato, tinha que ter um conhecimento de política tributária, das condições de tributação, porque ele era o responsável, se tornava o responsável por isso. Então, existia uma instrução mínima aí que Mateus tinha que garantir, tá bom? Mas o que era ser um publicano? O que é ser um publicano? Às vezes a gente pensa assim, como isso não é a nossa realidade, a gente imagina assim, perseguição do pessoal ali, né? Perseguição. O pessoal não gostava de publicano porque não gosta de cobrador de imposto, tá? Porque eles cobravam, tal, mas, alguém tinha que cobrar. E às vezes a gente tem a tendência de fazer Vamos tentar caracterizar um pouco aqui quem era o senhor publicano dentro dessa condição. Primeiro, eles trabalhavam para os romanos. Só aqui já é um problemão. Lembrem-se que os judeus eram povo conquistado. E o publicano é um indivíduo que faz um acordo voluntário. Ele não é obrigado a fazer aquilo, é um acordo voluntário que ele faz junto com o governo romano para explorar o seu próprio povo. Então, só o fato dele fazer um contrato com os romanos já o tornava profundamente execrável dentro da sociedade. É um cara que, no meio de um momento de conquista, de guerra, existia um sentimento libertário no meio do povo. Todo mundo queria se libertar. Afinal das contas, eu não quero ser escravo, quero ser povo conquistado. E aí o outro ali se candidata, concorre a um concurso público, não é bem a ideia aqui, mas faz um concurso público para poder se beneficiar disso. E não é o salário só não, tá? Quando eu falo aqui se beneficiar, é tirar proveito mesmo, é roubar o povo. Porque nós vamos ver que era daí que ele fazia a sua riqueza. Caso contrário, ele não ia ficar rico. Mas o interesse de quem se tornava publicano era ficar rico. E é isso que acontecia na maioria dos casos. E por isso que eles acabaram se tornando pares da sociedade ali, né? O pessoal... O traíra, né? Hã? O traíra. O traíra, exatamente. Bem colocado. Talvez essa palavra é a melhor, né? Trairão. Eles roubavam os judeus. Existiam dois tipos de publicanos. Os gabai e os mockers. Os gabai, ele basicamente cobrava um imposto geral, certo? Imposto sobre renda, propriedade, isso aqui. Esse tipo de cobrança ela era mais fixa. Não existia muita margem, porque basicamente eu vou lá na tua propriedade e vou cobrar o que o governo mandou cobrar. Cobrar sobre propriedade, sobre
o seu gado, sobre a sua plantação, sobre a sua produção e tal. Está meio fixo. Existia os mockers. Os mockers, eles cobravam sobre movimentação de mercadoria. E aí que era o problema. Por quê? Basicamente, existiam dois níveis, os grandes mockers. Zaqueu era o maioral dos publicanos, então ele era um mockerzão, né? É o chefe. E existiam os mockerzinhos, esse é Mateus. Aquele caboclo que ficava na coletoria. Esse cara ele montava uma cabinezinha num lugar estratégico, perto de uma estrada, perto de um porto, de alguma coisa. E você passou para lá, ele olha assim, opa, tá com peixe. Aqui, imposto do peixe. Aí você volta com a rede. Opa, movimentou a rede. Imposto da rede. Opa, tá levando o ovo para casa. Imposto do ovo. Opa, andou na minha estrada. Imposto porque tá andando aqui. Tudo movimentou, saiu de um lugar para o outro, passou pela coletoria, ele podia cobrar. Existiam as cobranças básicas que ele tinha que entregar para o governo, mas ele tinha autorização para cobrar o que ele quisesse. Entregava para o governo o que era de lei e o resto ficava consigo. É aí que vinha a riqueza do publicano. E ele se candidatava para isso, porque ele queria fazer isso mesmo. Ele queria extorquir todos os trabalhadores que passassem por ali, de algum jeito, para poder tirar o dele e fazer a riqueza. É desse tipo de gente que nós estamos falando, tá? Não é um cara que trabalhava, fez um concurso público e trabalhava fazendo só o que o governo mandou, não. Ele extorquia de verdade. Só para vocês terem uma ideia do que era ali, ele não tinha permissão de ir além do pátio dos gentios. Dentro do templo, existia o pátio dos gentios, que se você não fosse judeu, você não poderia passar. Apesar de ser judeu, ele não podia passar dali. O publicano só poderia ir até ali. Tinha que ficar afastado de qualquer grupo de pessoas, até por questões de segurança. As pessoas, eles eram tão odiados que ninguém queria eles por perto, eles tinham que ficar longe das pessoas. Então eles não se aproximavam quando tinha alguma aglomeração. E aí a gente começa a entender um pouquinho do que aconteceu com o Zaqueu, né? A gente imagina que ele teve dificuldade só porque ele era pequenininho. Não, porque dependendo de onde ele tentasse se enfiar ali para enxergar, ele poderia ser ferido. Ele era odiado. As pessoas, a dificuldade dele de se aproximar, de chegar, não era de movimentação da sociedade, não era simplesmente porque, no caso de Zaqueu, era pequeno, era porque as pessoas não queriam, eles tinham os locais onde eles podiam ir. O Talmud, que é um livro de regras judaico, né? Ele ensinava que era certo enganar um coletor de impostos e mentir para ele. Você não podia mentir para ninguém, mas para um coletor de impostos você podia. É justo, porque eles merecem. Tá? Isso é regra religiosa, tá? Eram considerados mais abjetos que os herodianos. Os herodianos eram judeus que eram leais a Roma. Tá? Herodes, no caso. Os herodianos eram vistos como verdadeiros falsos, eles eram traidores, traidores da pátria, porque eles gostavam de Herodes e defendiam Herodes. E do que o próprio soldado romano. Quer dizer, o publicano era pior que o soldado romano. Se eu tivesse que beneficiar alguém, eu beneficiava o soldado romano, mas não beneficiava o raio do publicano. E interessante que o publicano sabia o seu lugar. Os textos aqui debaixo, que nós vamos ficar só como referência, mostra casos onde o publicano, lembra quando o publicano e o fariseu estão orando? O fariseu vai lá, obrigado, Senhor, que eu não sou como esse pobre publicano aqui, né?
o senhor tem me dado, eu oro, eu tal. E o publicano de longe, que ele não poderia chegar perto, de longe bate no peito, ser propício a mim, Senhor, ser propício a mim. Então eles sabiam o seu lugar. Agora uma pergunta interessante dentro do texto que fala sobre a conversão de Mateus. Jesus passa pela coletoria, chama Mateus. Vamos abrir lá em Mateus 9:9? Para não ficar meio... Vamos lá. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse: siga-me, Mateus. Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Não tem nada, nenhum texto que indique que a gente possa ter uma interpretação diferente do que o fato de que Jesus chamou, ele levantou, deixou tudo que estava lá do jeito que estava e foi embora e seguiu Jesus. A pergunta é, por que Mateus fez isso? Por que Mateus fez isso? Não, você concorda comigo que não é natural, né? Jesus está passando ali, por mais conhecido que fosse Jesus, Mateus, um publicano bem sucedido assim, financeiramente, né? Estava onde queria, foi ele que escolheu aquela vida. Passa Jesus e fala: vem, segue. Ele deixa tudo, levanta e segue a Jesus. Fica essa pergunta aqui pra gente. Em Lucas 5, 29 a 32, esse Mateus, Levi, oferece um grande banquete para Jesus em homenagem a Jesus, tá? Por questão de tempo, nós não vamos parar nele, nós não vamos lê-lo completamente, mas abram aí porque a gente ficar, vocês acompanharem comigo. Quem é que o texto diz que Mateus convida amigos? Que tipo de amigos? Publicanos e outros pecadores. Por que Mateus faz isso? Por que Mateus chama publicanos e pecadores? Quer dizer, gente da ralé. É dele, talvez. Hã? É no meio dele. Porque é quem ele conhece. Ele é um pária da sociedade, ele não tem amigos, ele não vai em clube. Ele não pode frequentar a sinagoga. Ele não pode frequentar os locais. Quem é que um publicano conhece? Ou outros publicanos, ou gente tão ruim quanto publicano, porque pior que publicano não existe. Tá? Prostitutas, assassinos, ladrões, entendeu? Esse tipo de pessoa que o publicano conhece. E Mateus não tem dúvida. Ao conhecer Jesus, ele precisa falar disso para as outras pessoas. Ele precisa levar aquilo que ele conheceu para as outras pessoas. Então é esse que ele chama. Os meus amigos, aqueles, porque se Jesus me chamou, não sou eu que vou escolher quem é que vai conhecer Jesus. Então ele chama aqueles que ele conhece. O Evangelho de Mateus é claramente direcionado àqueles que o desprezaram, os judeus. Todo o Evangelho de Mateus, ele tem um objetivo claro, ele mostra Cristo como o Messias, ele mostra o cumprimento da promessa, ele faz referências claras a essa relação, até mesmo quando vai falar da genealogia de Jesus, Mateus começa em Abraão, fazendo para mostrar toda esse desencadeamento do cumprimento da promessa, focado principalmente nos judeus, que foi quem os desprezava. Se falando em termos humanos, o mais natural seria que Mateus falasse: mas quer saber? Vou pregar para gentios, vou escrever aqui para gentios, porque afinal de contas, judeus. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, Mateus, Deus transformou o coração de Mateus ao ponto dele não ter
ressentimento daqueles que o desprezavam, que foram esses que foram alvo da sua pregação. E um outro ponto interessante aqui é que esse conhecimento profundo da promessa de Deus do Velho Testamento mostra que Mateus tinha esse conhecimento. Então, na pergunta anterior aqui, por que Mateus levantou e seguiu Jesus? Provavelmente porque ele conhecia a promessa, já tinha ouvido falar de Cristo, estava fazendo estava construindo esse entendimento de que aquele de fato era o Filho de Deus, o cumprimento da promessa de Cristo. O seu profundo conhecimento das Escrituras, das Escrituras do Velho Testamento, das promessas do Velho Testamento, o que não é natural. Você vai falar assim, mas ele é judeu. Mas ele era publicano. Publicano não podia frequentar a sinagoga. Com quem que ele ia aprender? Isso é relevante. Isso é relevante na vida de Mateus. Mostra que se Mateus tinha, o que tudo indica que sim, tinha um conhecimento prévio do Antigo Testamento, ele o fazia voluntariamente. Sem um professor, sem alguém que o indicasse. O que de fato queimava no coração de Mateus para que ele seguisse a Jesus tão voluntariamente, a gente não sabe. Mas o fato é que ele abençoou muitos judeus, que é quem os desprezava. Em relação à sua morte, conta que ele anunciou o evangelho na Judéia, Etiópia e Pérsia, sendo morto por ferimento da espada lá na Etiópia. Alguns dizem que os seus restos mortais foram levados para a Itália, onde ele foi enterrado. Ele não era e nunca foi o principal personagem do que escrevera. Mateus não faz referência a ele como sendo um personagem no seu evangelho, como sendo personagem principal. Mas anunciou Jesus aos pecadores, chamando os pecadores a arrependimento, mostrando que Jesus não fazia acepção de pessoas. E ele também não poderia fazer. E por fim, hoje, em 5 minutos, nós vamos falar sobre Tomé. Mas Tomé é fácil. Só acredito vendo. Tomé é fácil. Porque Tomé, qual que era a característica de Tomé? Tomé é incrédulo. Acho que não. Para mim, Tomé é pessimista. Incrédulo todos eram. Quem lembra do Hard? Né? Hip Hard. Essa aqui é a hiena. Eu perguntei pro meu filho, quem que é uma figura bem pessimista hoje, dentro das suas conversas? Ele pegou, procurou no... tem uma hiena aqui que não... Essa aí eu conheço, né? Era uma hiena extremamente pessimista, que para tudo ela falava, céus, a vida, o azar, a tristeza, vai dar errado. Se é para dar errado, vai dar errado. Tomé é muito mais isso do que incrédulo. Porque incrédulo todos eram. O texto mais clássico, onde nós apontamos Tomé como incrédulo, é quando? Quando ele diz que só se eu tocar as suas feridas. Mas a gente lembra que Jesus, quando entrou no cenáculo e Tomé não estava, Jesus mostra o que para os discípulos? As suas feridas. Nada diferente do que Tomé está falando. O que Tomé vai dizer naquele momento é o seguinte: não basta você me dizer, eu quero tocar. Eu quero tocar para saber se o que você está me dizendo é verdade. Mas a gente vai chegar lá. Então, Tomé é muito mais pessimista do que incrédulo. Porque incrédulo todos eram. Origem. Filiação. Também não sabendo. Por isso que eu vou fazer em 5 minutos. Irmão gêmeo. Por que irmão gêmeo? Tomé é chamado de Tomé o Dídimo. Dídimo é o segundo, o cópia, o gêmeo, alguma coisa relacionada a isso, tá? Tem um monte de teorias sobre quem era o irmão gêmeo. Um outro apóstolo, ou alguns acreditam que até Jesus. Ele pudesse ser irmão de Jesus, tá? Mas é teorias, tá bom? A Bíblia não fala, não faz menção nenhuma a quem era o Dídimo. Qual é a profissão de Tomé? Também não sabe, tá bom? Por isso que ficou fácil.
Em João, capítulo 11, de 1 a 6. Não vamos ler, é de 1 a 16. Nós não vamos ler tudo, tá? Aqui é o texto lá. Qual que é o contexto que nós estamos aqui? Primeiro, o contexto aqui é de ódio dos líderes judeus em relação... esse caso aqui, vocês estão com a Bíblia aberta aí já, né? O texto fala sobre a morte de Lázaro. Tá? É a morte de Lázaro que está acontecendo. O que acontece aqui? Jesus está pregando ali e tal, e o pessoal chega e fala assim, Jesus, Lázaro está doente. Vai morrer. O que Jesus, que era amigo chegado de Lázaro e suas irmãs, que se esperava de Jesus? Que Jesus fosse para lá, para Betânia, para visitá-los. Mas Betânia fica muito próximo a Jerusalém. Betânia, aqui já é um monte de tempo. Isso aqui é uma foto atual. Tá? A Monte das Oliveiras. Daqui a aqui, 6, 7 quilômetros. Dependendo do caminho, não mais que 10 quilômetros. Quer dizer, praticamente dentro ali. Tá? Já tinham tentado matar Jesus. A hora que ficam sabendo, Lázaro está morrendo, Jesus vai querer ir para Jerusalém, pronto. Vamos pegar a gente, vamos pegar Jesus lá. Na hora que os maiorais souberem que Jesus está em Betânia, vão lá pegá-lo, já tentaram matar. Então, o contexto aqui é de ódio dos líderes judeus em Jerusalém, e Betânia estava muito próximo. Então, pinta o cenário aí. Tá com medo, tal. Então, capítulo 11, verso 8. Quem está aberto aí? Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. Então, aí, nós vamos voltar para Betânia? Estão tentando matar a gente. Jesus nos alerta no verso 9 a não temer, não. Quem anda na escuridão é que tem que temer, não quem anda na luz. Nós andamos na luz, não temos que temer. No verso 16, então, Tomé diz para os discípulos, olha que interessante. Bom, vamos atrás de Jesus. Vamos lá, vamos morrer junto com ele. Corajoso, cara. Pessimista ao extremo. Jesus não disse que eles iam morrer. Jesus não disse que eles iam morrer. Disse simplesmente o seguinte, não tema. Ó, quem tem que ter medo é quem está andando na escuridão. Tomé vira, eu até imagino, né? Tomé virando pro pessoal. E aí, gente? O homem quer ir. Então nós vamos morrer junto. Vamos lá. Vamos morrer. Ele é pessimista. Jesus não disse que ele ia morrer, mas ele considera isso corajoso, mas pessimista. Verso de 1 a 14, Jesus, aqui está, desculpa, capítulo 14, de 1 a 5. Jesus aqui, onde Tomé mostra um amor enorme por Jesus. Jamais, do texto de MacArthur, ele diz o seguinte sobre esse texto. Jamais chegaremos ao lugar para onde você está indo. Parafraseando Tomé, tá bom? Jamais chegaremos ao lugar para onde você está indo. De que maneira devemos proceder? O plano de morrer com você era bem melhor, assim não poderíamos separar. Aquele texto, quando Jesus diz, estou indo para o Pai, tal, e Tomé diz, que eu li errado aqui no começo, né? Em Filipe. Não sabemos para onde o Senhor está indo, como podemos saber o caminho? Para Tomé é muito mais fácil, não, vamos junto que a gente vai morrer. Eu não quero ficar sozinho. Eu não quero ficar sozinho. E lá no capítulo 20, nós vemos aquele texto onde os discípulos estão no cenáculo. Eles estão, no verso 19, eles estão trancados, escondidos lá. A pergunta é, por que os discípulos se ajuntaram lá? Estavam com medo, estavam querendo se consolar uns aos outros. Por que Tomé não estava lá? Provavelmente porque, pessimista do jeito que era, estava sozinho, pensando, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou consolar quem? As pessoas pessimistas têm esse ímpeto, né, de não querer estar junto.
A declaração que ele faz, quando os discípulos vêm contar, nós vimos o Cristo, e ele diz o seguinte, eu só acredito se eu tocar nas suas chagas, é incredulidade ou pessimismo? Veja, eles não acreditaram no que os discípulos disseram, ou eles entenderam que eles podiam estar enganados. Se ele não acreditou no que seus irmãos disseram, há 18 meses andando com seus irmãos, então ele era incrédulo. Não acredito no que você está falando. Mas parece muito mais razoável que Tomé tenha pensado, eles estão enganados, viram a coisa de forma errada. Essa é a perspectiva do pessimista. Ele não acha que você é ruim, que você é mentiroso, ele simplesmente acha que você viu do jeito errado. Você não viu da forma como deveria ver. No verso 26, nova reunião, e agora Tomé está lá. Jesus se apresenta no meio deles e diz, sem ninguém perguntar, Tomé, toca aqui. Tomé, toca aqui. Jesus conhece as nossas fraquezas, conhece a fraqueza de Tomé. E aí vem a confissão de Tomé. Tomé não, a Bíblia não diz que ele toca nas chagas, mas ele reconhece, diz, Senhor meu e Deus meu. Porque só Deus poderia saber o que eu disse para os meus irmãos. Só Deus poderia ter essa onipresença, onisciência de saber o que estava acontecendo. Ele reconhece a divindade de Deus, de Jesus. Em relação à sua morte existem muitos relatos, mas a tradição mais confiável diz que ele foi furado por lança, né? Foi na Índia, onde estava proclamando o Evangelho. Tomé viveu sua vida e ministério sabendo onde o mestre estava e como chegar lá. Sabia onde estava, apesar de no começo não ter. A pergunta que eu faço para vocês hoje é a seguinte: metódico, preconceituoso, pecador ou pessimista? Onde você está? Quem é você? Não importa. Talvez até um pouco de cada um deles. Mas transformados podemos influenciar a nossa geração para que Cristo seja conhecido por nós e através de nós. Amém? Obrigado, gente.